Eu sou Abdon Marinho e este é o nosso quadro Falando de Política. Aviso aos navegantes que dentro do nosso quadro Falando de Política vamos criar um espaço, ainda que semanal ou quinzenal, para tratar exclusivamente da sucessão estadual. Falar da política local, as mexidas que estão acontecendo. Pois bem, o fato da semana, e que eu tratei já no texto, Dino se movimenta e incomoda muita gente, que você lê no nosso site ou nas nossas redes sociais, trato da mudança do governador do PCdoB para o PSB. Aliás, eu não sei nem se já foi deferida o registro de candidatura dele, mas o governador já está se apresentando, pelo menos nos programas de televisão, como governador do Partido Socialista Brasileiro. A primeira leitura que nós fazemos dessa, digamos, mexida do governador é, primeiro, que ele não precisaria sair do PCdoB para ser candidato ao Senado. O Maranhão já votou nele diversas vezes pelo Partido Comunista do Brasil. E eu arrisco a dizer que no Maranhão nós temos mais comunistas ricos do que na China. Exagero da minha parte, né? Claro. Mas o governador não precisaria sair do PCdoB. Então, ao sair do PCdoB, a sinalização que dá é a seguinte: o governador ainda acalenta o sonho de ser candidato a vice-presidente na chapa de Lula, na chapa do PT. E ir para o PSB foi o caminho mais adequado. Não poderia saltar para um partido de direita, até porque a maioria dos partidos de direita hoje estão vinculados ao bolsonarismo. E o PSB sempre foi um partido sim, muito simpático ao governo do senhor Flávio Dino. Tanto é que tem alguns integrantes que fazem parte do governo. Então, o governador acalenta esse sonho de ser vice de Lula, não é descartado, em hipótese nenhuma. Seria mais complicado no PCdoB, porque aquela história de ficar defendendo o comunismo aqui e ali, os adversários chamando de comunista no Brasil para cima e para baixo, poderia ficar pesado para a chapa numa eleição que será polarizada. Tende-se a ser polarizada. Já no PSB a conversa é diferente. O PSB sempre esteve com Lula durante muitos anos. O primeiro vice de Lula, ainda em 89, foi o Zé Paulo Bisol, que era do PSB. Fizeram aquela campanha. E agora o Flávio Dino vai para o PSB, talvez para trilhar este mesmo caminho. A outra hipótese para a ida do senhor Flávio Dino para o PSB é delimitar um espaço político, empurrando a candidatura do senador Everton Rocha para a direita bolsonarista. Eu não sei se vocês se recordam, mas lá atrás, bem lá atrás, saiu a notícia de que o governador Flávio Dino havia orientado alguns dos seus mais próximos aliados, a quem eu apelido carinhosamente de Golden Boys, a deixar esses partidos mais vinculados ao bolsonarismo, que apoiaram o seu governo, eu acho que ainda apoiam ainda hoje, mas que são visceralmente ligados ao bolsonarismo e que vão apoiar o Bolsonaro. Então, ao vir para o PSB, primeiro, o governador Flávio Dino retira um partido do arco de aliança do senador Everton, que queria ser candidato unindo todo mundo, da extrema direita ao PCdoB, à extrema esquerda, PSOL, todo mundo estaria no mesmo balaio, uma candidatura quase que ungida como candidatura única. E Flávio Dino, como eu disse lá atrás, não aceitou esse prato feito. Ele tem outros planos. O Flávio Dino sabe que o principal adversário dele na política local é o senador Everton Rocha. Embora posem de aliados, já tenham andado de mãozinhas dadas e tudo mais, mas sabe que o principal adversário do dinismo é o senador Everton. E o Flávio Dino acalenta o sonho de ser uma liderança política estadual, como foi Vitorino, como foi Sarney. Ele quer continuar, ele não vai encerrar o seu mandonismo no Estado, saindo do cargo de governador e pendurando as chuteiras. E com o Everton no poder, isso não seria possível. Então,
o Flávio Dino faz suas articulações nesse sentido. Pegou, junto com o Brandão, o PSDB, foi uma grande articulação pegar o PSDB, colocou um dos seus principais secretários e aliados políticos no PT, o Felipe Camarão. No PT houve uma certa resistência, pensando que o Camarão fosse tirar os votos do PT, mas essa leitura, acredito eu, está equivocada. Primeiro, eu acredito que o Camarão soma votos para a legenda do PT. Mas há uma outra hipótese. O Camarão, na verdade, foi para o PT, acredito eu, que com o propósito de vir a ser vice de Brandão do PSDB. Flávio Dino gosta de uma fotografia. E qual seria uma fotografia interessante nesse cenário político do que, no Maranhão, o PSDB está coligado com o PT? Seria um recado bem interessante para a política nacional, para derrotar o bolsonarismo. Então, vamos recapitular. Flávio Dino pega o PSDB, filia gente sua no PT e agora vai para o PSB. O PSB já era contado como certo no arco de aliança do Everton. A ligação do presidente, de algumas lideranças com o Everton, inclusive ligações do âmbito pessoal, favorecia a esse tipo de aliança. Com a ida de Flávio Dino, há um chega para lá. Flávio Dino não foi para o PSB sem ter negociado todas as suas condições antes com o Comando Nacional. Então, ele foi, embora não vá chegar se impondo, ele foi para ser voz ativa do partido e decidir os rumos do partido. E o rumo do PSB com Flávio Dino lá dentro não é seguir com o Everton. Então, o Everton vai seguir numa aliança, caso seja candidato, que eu já ouvi diversas pessoas dizendo que não será, embora ele faça campanha de manhã, de tarde, de noite, todos os dias da semana com esse propósito. Já ouvi pessoas dizendo que ele não será candidato. Mas o tempo é o senhor da razão, vamos ver o que é que acontece. Então, caso seja candidato, será nessa linha, nesses partidos vinculados ao bolsonarismo. É um outro propósito também do senhor Dino, colocar o carimbo de bolsonarista no senador Everton Rocha. Então, de um lado, nós vamos ter os anti-bolsonaristas e, apoiando o Everton, os bolsonaristas. Não sei se por erro de estratégia ou porque queriam pressionar o Flávio Dino, todos os partidos que no cenário nacional apoiam o presidente Bolsonaro declararam que na política local irão com o senador Everton, exceto o PL, que o Josemar do Maranhãozinho disse que ele próprio será o candidato. Então, nós temos este quadro no momento. O grupo do vice-governador Brandão vai fazer uma aliança, ou quer fazer uma aliança com o PT, PSDB, PSB e mais esses outros partidos mais de centro à esquerda. E, do outro lado, pelo menos no cenário atual, teremos o PDT com os partidos mais à direita e vinculados ao projeto presidencial bolsonarista. Então, vai ficar difícil você dissociar que as pessoas que apoiam o Bolsonaro e as pessoas que apoiam o Everton, sendo a mesma pessoa, não estejam todos juntos e misturados. Certo? E me perguntam sobre as outras vias. Como eu disse numa entrevista recente, é muito complicada essa história de terceira via no Maranhão. Vejamos, o atual secretário de Indústria e Comércio informou que vai ser candidato a governo, inclusive apoiando o Dino a senador. Mas eu me pergunto, como seria possível, como vai ser possível, com quem é que ele vai conversar? Embora o Partido Solidariedade seja um partido organizado no Estado quase todo, é muito difícil você fazer política num partido só, sozinho.
Então, tem um espaço muito pequeno. Não se discute-se os méritos dos nomes. Uma outra situação. O senador Roberto Rocha. O senador Roberto Rocha é um exímio articulador político. Mas até agora nós não sabemos sequer qual é o partido dele. Aliás, eu acho que ele está sem partido. Aí nós temos o Laércio Bonfim. Veja, um prefeito de um município dos menores do Brasil querendo ser candidato ao governo. É discutível, não acredito nessa história de outsider, que o Laércio tenha condições sequer de ser candidato. Lá na frente, ele vinculado a esses projetos bolsonaristas aí, ele diz que é representante do bolsonarismo, etc. Tal, que tome o partido dele. Porque o que os grandes da política querem é uma candidatura absolutamente viável. E não se vê viabilidade. Restaria o Josemar do Maranhãozinho, que tem estrutura política, tem estrutura financeira, tem diversos partidos apoiando, mas será que vai ter condições objetivas de ser candidato lá na frente? Então, tudo isso, ainda, embora seja muito prematuro discutir, é um quadro na política do Maranhão que, digo assim, desalentador. Eu vou além, eu acho que o sonho de Flávio Dino, e é apenas um palpite aqui, é que a chapa de presidente seja Lula candidato, ele como vice, Brandão governador com Camarão como vice, e de lambuja, caso Sarney ajude nesse projeto, a ex-governadora Roseana como senadora na chapa dele. Então, é este o quadro que querem desenhar. Bom, meus amigos, se inscrevam no nosso canal e daqui para frente nós vamos ficar discutindo essa questão política aqui no nosso canal, A Política.